75% dos eleitores já definiram seus candidatos à presidência da República em 2022. As pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas do mês de maio de 2022 demonstram de forma clara que, mesmo faltando 5 meses para a eleição, a maioria dos eleitores já decidiu seu voto para presidente da República. O percentual dos eleitores que afirmam já terem candidatos e não mudarão seu voto chega a 75% dos votantes. Mesmo jovens que desde a eleição de 2014 haviam, de certa forma, perdido o interesse pela política, voltaram a se posicionar politicamente. Para se ter uma ideia, mais de 2 milhões de jovens com idade entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor. Veja, essa é uma faixa etária que não está obrigada a votar. Estes números revelam com clareza que a população está preocupada com a política, com a democracia, com o presente e com o futuro do Brasil. Bem diferente do que ocorreu em 2018, onde prevaleceu o discurso da negação da política. Assim, que políticos como Bolsonaro, que depois de 27 anos como deputado federal, apareceu naquela eleição afirmando não ser político. E o pior, convencendo grande parte dos eleitores a ponto de ser eleito presidente. Então veja, nós vivemos então o resultado da negação da política. E toda vez que a gente nega a política, o que vem é pior. Portanto, a gente precisa aprender a gostar da política para a gente poder melhorar a política. O político ele pode ser ruim, mas você pode trocá-lo. Um ditador, você não troca. Bolsonaro e o bolsonarismo é uma forma de antipolítica. Ou seja, a negação da política como dimensão básica do sistema democrático e das políticas públicas, resultando sua administração no desemprego, na inflação alta, na fome, na miséria, no abandono da população brasileira, do povo que mais precisa do Estado e das políticas públicas. E a política é muito mais do que votar numa eleição. A política influencia diretamente na vida cotidiana das pessoas. O erro da eleição de Bolsonaro em 2018 tem custado muito caro ao Brasil e aos brasileiros. O que é preciso é que a gente diga para o povo o que está em jogo. O que está em jogo é a recuperação do Brasil, a reconstrução do Brasil, a volta da democracia, a volta da tranquilidade, a volta da cultura, a volta da educação, a volta do desenvolvimento científico. É isso que nós precisamos de volta no Brasil e eu acho que é isso que vai vencer o processo eleitoral. E por isso nós temos que mudar. E neste sentido tem um candidato que vive da política, que fez política durante toda a sua vida e não apenas para se eleger, mas para atender a dimensão básica que representa a política, que é servir ao povo. E neste sentido, o próprio Lula, o ex-presidente Lula, fala para a gente sobre o que é política, sobre sua visão de democracia e sobre seus feitos, tanto político quanto democrático. Acompanhe. Celular. Então nós temos que reconstruir o Brasil. Nós temos que reconstruir, inclusive, do ponto de vista moral, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista democrático. Nós não queremos induzir as pessoas a serem de uma só religião, as pessoas a torcerem para um único time, as pessoas gostarem de um único tipo de música. Não. Nós queremos que a humanidade seja mega diversa, que ela seja plural e que a gente respeite o direito de cada um ser como ele é. É preciso parar de dizer não ao povo sofrido, aos que querem casa, aos que querem educação, aos que querem saúde, aos que querem saneamento básico, aos que querem água potável, aos que querem respeito aos direitos humanos. É preciso parar de dizer não a esses e dizer não é possível que o nosso povo continue sofrendo. Não é possível que tudo para o povo trabalhador é mais difícil. Não é possível que a gente fique tanto tempo sem aumento de salário mínimo. Não é possível que 660 mil pessoas tenham morrido do Covid, uma grande parte por irresponsabilidade de um governo genocida que desrespeitou toda a orientação científica que balizou o comportamento do mundo. Não é possível que tenha havido negociata nas vacinas que poderia ter evitado pelo menos metade das mortes. A gente provou que era possível fazer casa para todo mundo e subsidiar a casa para quem está morando e ganhando pouco. Nós provamos que era possível. E por isso fizemos o maior programa habitacional da história desse país e garantimos
a participação dos movimentos para a construção de casa. E não é possível o povo pobre não conseguir comprar mais um botijão de gás com o salário mínimo que ele ganha. Não é possível que as pessoas estejam cozinhando com querosene, cozinhando com lenha, porque o botijão de gás fugiu ao controle de preço, que é da responsabilidade do governo federal. Não adianta o presidente ficar jogando a culpa na Petrobras. Não adianta o presidente ficar jogando a culpa na guerra da Ucrânia. O preço do combustível e metade da inflação desse país é única e exclusivamente da responsabilidade do desgoverno que nós temos nesse país, que agora quer privatizar tudo que esse país construiu em nome do povo brasileiro. Vocês estão lembrados quando nós descobrimos o pré-sal. Nós fomos na Caixa Econômica Federal. Ou melhor, nós fomos na Bolsa de Valores de São Paulo e fizemos o maior processo de capitalização da história do capitalismo e transformamos a Petrobras na segunda empresa de energia mais poderosa do mundo. Eles inventaram. Venderam a BR, venderam o gasoduto. E agora nós estamos com quase 400 empresas multinacionais importando gasolina dos Estados Unidos, sem pagar imposto. E, na verdade, vendendo o preço da gasolina precificada em dólar, fazendo com que o povo trabalhador, aquele que comprou um carrinho, não tenha sequer mais condições de encher o tanque de um carro. E se fosse só o carro, estava bom. Acontece que o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, replica diretamente no feijão que a gente come, no leite que a gente toma, na comida que a gente compra, porque o transporte nesse país é quase todo ele feito por rodovia. Portanto, em 3 anos e meio de governo, Bolsonaro de fato não agiu como político, como presidente da República. Até hoje não se sabe de seus projetos, não se conhece suas obras, a não ser as obras dos governos anteriores, que ele quer fazer crer que foi ele que fez. Como, por exemplo, trocar o nome de programas dos governos de Lula. O Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarela, mas destruiu o programa, trocou o nome do Bolsa Família, ou ainda quer fazer crer que foi ele que fez a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, não construiu políticas públicas durante os 3 anos e meio. Bolsonaro tem pouco de políticas públicas para apresentar,